Eu sou a Gigi. Eu sou a Naomi. Eu sou a Manu. Eu sou a Clara. Eu sou a Marjorie. E hoje a gente vai falar sobre mídias impressas. Primeiro, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Antes de meados do século XV, livros e documentos eram escritos por monges e estudiosos. Era um processo lento que limitava o conhecimento a um círculo muito pequeno. Enquanto isso, o comércio entre Ásia e Europa já espalhava o uso do papel e dos pergaminhos, e no Oriente, a xilogravura já dava os primeiros sinais de reprodução. Então, em meados de 1450, um nome mudou tudo: Johannes Gutenberg. Ele desenvolveu a gravura por prensas, e assim, uma única máquina podia replicar centenas de exemplares, com custos muito mais baixos e uma padronização antes impensável. Isso provocou uma explosão na circulação de ideias, incentivou a alfabetização em massa e ajudou a consolidar línguas e identidades nacionais. Durante a Reforma Protestante, textos e panfletos se espalhavam como nunca, e foi nesse cenário que os primeiros jornais e revistas começaram a surgir. Corantos, boletins e folhetos de guerra começaram a circular, criando um novo hábito, o de buscar e consultar informações. Obviamente, estados e governantes tentaram taxar e controlar essa nova força, mas a semente já estava plantada. Em 1605, nasceu o Relation, um dos primeiros jornais com periodicidade semanal. E com a imprensa, veio a publicidade. Os primeiros anúncios, inicialmente de remédios, serviços e empregos, tornaram-se uma fonte vital de receita. As revistas, diferentes dos jornais, focavam não apenas nas notícias, mas em literatura, ciência e cultura, com publicações muitas vezes mensais. Em 1731, The Gentleman's Magazine surgiu, inaugurando a lógica da revista moderna. Textos variados, críticas, crônicas e até serializações literárias, acompanhadas de ilustrações. As revoluções, francesa e americana, no final do século XVIII, usaram a mídia impressa como uma arma política poderosa, uma ferramenta para informar e mobilizar as massas. E em 1796, a invenção da litografia por Alois Senefelder abriu as portas para o uso massivo de imagens na impressão. No Brasil, a imprensa chegou com a família real em 1808. A criação da imprensa régia marcou o início das publicações de atos oficiais e materiais administrativos, e o primeiro jornal oficial foi a Gazeta do Rio de Janeiro. Em 1812, a primeira revista brasileira, As Variedades ou Ensaios de Literatura, surgiu em Ouro Preto. O século XIX viu uma enorme expansão de tipografias e títulos, com materiais impressos, disseminando movimentos como o abolicionismo. A mídia impressa sempre se destacou por 4 grandes características: credibilidade, tangibilidade, confiabilidade e longevidade. Ela oferece uma leitura focada e aprofundada, diferente da velocidade fragmentada das telas digitais. Historicamente, o jornal surgiu da articulação entre os interesses políticos e econômicos, e logo passou a desempenhar um papel central: dar visibilidade às estruturas de poder e formar a opinião pública. Ao mesmo tempo, foi usado tanto como instrumento de liberdade quanto de controle social, mas o cenário mudou e hoje vivemos grandes transformações no consumo da informação. A circulação de jornais e revistas caiu e o público migrou para as grandes redes sociais e para a leitura em tempo real, no celular. A lógica de esperar pelo impresso deu lugar à atualização instantânea, e nesse contexto surge a convergência midiática. Como definiu Henry Jenkins, trata-se da integração de meios, impresso, digital, redes sociais, podcasts, vídeos. O mesmo conteúdo pode nascer no jornal, ganhar comentários em um vídeo no YouTube e se transformar em podcast da redação. Qual é, então, o espaço da mídia impressa na contemporaneidade? Hoje, ela compõe um ecossistema midiático integrado, oferecendo profundidade, credibilidade e uma experiência diferenciada. Sua força está na tangibilidade, na visibilidade social e na permanência como registro histórico ou até como objeto de coleção. Impresso e digital não são rivais. Eles coexistem, se ressignificam e se complementam. As mídias impressas cumprem diferentes funções na sociedade. A primeira delas é a informação. Por meio de artigos de opinião, notícias, reportagens e dados factuais, o impresso é considerado um dos meios mais tradicionais de registro de divulgação dos acontecimentos. Mas também ao lado do entretenimento. Quadrinhos, passatempos, colunas culturais, moda, esportes. O jornal e a revista sempre trouxeram leveza junto com a informação. Outro papel central é o da publicidade e divulgação, veiculando anúncios, campanhas institucionais e peças comerciais. E, claro, a formação de opinião,
Por meio de editoriais, artigos e colunas, a mídia impressa influencia percepções, debates e decisões sociais. Os jornais caracterizam-se por serem um meio de comunicação cultural e de massa que pode abordar a todos os tipos de pessoas que demonstrem interesse sobre os temas abordados, apesar de hoje em dia este público mostrar-se envelhecido, ou seja, nos dias atuais, principalmente com o avanço das tecnologias, a maior parte dos consumidores de jornais em papel são a comunidade idosa. As revistas navegam entre a classificação de mídia de massa e segmentada, pois este modelo pode abranger tanto assuntos mais gerais quanto mais nichados, fazendo com que o público consumidor faça parte dos dois grupos. No entanto, hoje em dia pode-se dizer que a maior parte dos leitores de revistas impressas compõe um público bem segmentado. Além das revistas e jornais, também existem flyers, folders, banners e mídias outside como outdoors. Esse tipo de publicidade pode ser feito de diversas maneiras, como em adesivos, papéis ou plásticos, variando em tamanho, cor, acabamento, efeito e conteúdo. A função publicitária de um jornal é gerar alcance em massa em campanhas de baixo orçamento. Já a função publicitária de um flyer é a divulgação de eventos, lançamentos ou serviços com foco no apelo visual. No folder, comunicar informações de forma detalhada, promovendo um produto, serviço ou marca. Em outdoor, impactar um grande público em trânsito com mensagens de alto alcance. No banner, gerar atenção imediata e reforçar a marca no local certo. Por fim, agradecemos a atenção e esperamos que tenham entendido. A mídia impressa é mais que papel, é memória, cultura e é a voz que resiste ao tempo em meio a uma era tão digital.